Vamos falar do acidente que matou ontem 2 pessoas em Teresina, depois que um carro perdeu o controle, voou sobre a ponte, sobre o canteiro da ponte do Poti Velho e o carro caiu dentro da água do rio Poti. Uma tragédia. Gorete Santos traz os detalhes para nós ao vivo no Jornal do Piauí de hoje. Gorete, tragédia com um final terrível neste acidente. Gorete. Pois é, Joelson, boa tarde novamente a você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente acompanhou esse trabalho ontem do Corpo de Bombeiros, lá no Rio Poti, né, na região do Poti Velho. Naquele momento, a gente tinha informação de que um dos ocupantes do veículo havia sido resgatado com vida, encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina, e foi uma batalha durante todo o dia de ontem. Mas, infelizmente, o Sérgio Rodrigues acabou falecendo, né? O outro ocupante do veículo, o motorista, já havia morrido no momento do acidente. Nós estivemos no local hoje também e há uma grande dúvida até o momento sobre o que provocou esse trágico acidente. A quarta-feira foi de expectativa para a família de Sérgio Rodrigues da Silva. A luta pela sobrevivência no Hospital de Urgência de Teresina terminou por volta das 7h30 da noite. Na manhã de hoje, o corpo do pedreiro de 40 anos de idade era velado em casa, no bairro Poti Velho. Socorrista do SAMU, Roberto foi um dos responsáveis pelo atendimento do colega de infância. Esse rapaz, ele é afilhado da minha mãe. Então, assim, eu particularmente eu me sentia assim, até mais afetado do que a equipe, toda a equipe do SAMU que estava comigo naquela hora, porque a emoção é muito grande. Passamos o tempo mais ou menos de 1h30, né, mais ou menos isso, eu não estou falando assim com precisão, no processo de reanimação. Sérgio sofreu 3 paradas cardíacas antes de chegar ao Hospital de Urgência de Teresina e muitas outras dentro do HUT. O diretor-geral do hospital explica que as condições eram desfavoráveis para a resistência da vítima. Esse paciente submerge na água, os pulmões enchem de líquido e impede a respiração. Com isso, o paciente vai consumindo o oxigênio que tem no sangue, mas libera na corrente sanguínea um ácido. E esse ácido começa a destruir os tecidos, principalmente o cérebro e o coração. Então, quando ele foi resgatado, ele já tinha um sofrimento cerebral já significativo que não conseguiu ser revertido, porque as células cerebrais elas morrem, mas são de difíceis recuperações. O outro ocupante do carro que conduzia o veículo, Sérgio Adriane Amorim, de 35 anos, já foi retirado do rio sem vida. O motorista vinha da região da Santa Maria da Codipa em direção ao bairro Poti Velho. Teria perdido o controle do carro na subida da ponte. O veículo colidiu com o poste de iluminação pública e foi projetado contra o guarda-corpo, caindo dentro do rio. Há marcas provocadas pelo veículo na mureta que divide a pista dos carros e a ciclovia na Ponte Mariano Castelo Branco. Do local até a grade de proteção são cerca de 15 metros de distância. Esse homem diz que atravessava a ponte no momento do acidente. Nós ouvimos só o carro inclinando para cá, até ele pegou o poste e veio lá para cá, ó. Não pegou aqui, ele pegou só aqui para cá e já os pescadores já veio já tirar as pessoas de dentro do carro. Um depoimento aí do ciclista, né, que teria presenciado o momento dessa ocorrência. A gente falava anteriormente, acerca das dúvidas em relação às causas desse acidente. Eu estou aqui com a coordenadora do Instituto de Criminalística, Julieta Castelo Branco. O laudo, claro, só sai em 10 dias, mas a gente vai tentar entender, pelo menos de forma preliminar, o que pode ter ocorrido na ocasião de ontem, doutora Julieta. O que já se chegou, o que se pode constatar, né, de início? Boa tarde. Boa tarde. O perito que foi ao local, ele fez todo o levantamento, coleta de possíveis vestígios, do que porque assim, o resultado final, a causa só sai com um laudo, né, em 10 dias. Mas o que a gente pode informar, né, para a população, que não tinha nenhuma marca de frenagem, como se tivesse entrado alguém, para ele freou e perdeu o controle, não tinha nenhuma marca de frenagem. Falam desse vestígio que tem na mureta, mas pode ser ou não, né? Porque lá
eu vi algumas fotos, ele tem algumas ranhuras que podem ser ligadas ao acidente, ao que ocorreu ou não. Assim, o que é que a gente pode falar? Também no que o perito me passou, que atendeu, que no carro não tem assim, mesmo o carro estando com tantas avarias, não tem nenhuma que possa dizer que tinha sido assim uma colisão, que tenha batido nele, entendeu? Só se chegar, se depois surgir algum elemento, alguma filmagem, eu não sei se lá o pessoal que faz a própria investigação da delegacia de trânsito, se eles foram ver se tinha alguma imagem de alguma câmera de segurança, da própria PM, aquele do guardião, ou outro de algum... Se bem que lá não tem assim, mas às vezes tem esse do próprio guardião, se tem alguma imagem. Então, se surgir algum elemento novo, né? Mas, assim, em relação se teve outro carro envolvido, pelo que ele constatou lá, não deu para... Tipo assim, ele não deu para ver isso, entendeu? É como se o acidente tivesse sido com aquele único veículo. Ou seja, não houve interferência, né? De um terceiro, de um outro elemento. Exatamente. Que ele poderia ter levado a frear, ou então que poderia ter batido nele, entendeu? Colidido com ele. Dá para se ter uma ideia da velocidade que foi empregada naquele momento? Assim, eu não sou perita de trânsito, né? Mas, assim, pelas características, a gente pode dizer que ele poderia estar com uma velocidade considerável, né? Porque ele... Como o pessoal até mesmo diz, por ele ter passado por cima da mureta, alguma coisa assim. Mas, assim, isso aí tudo ele só vai poder afirmar com o laudo, quando o laudo sair. As causas do acidente. As certezas que se tem no momento, então, é só dessa colisão. Tipo assim, porque não ficou nenhum vestígio de outro elemento, tipo assim, de outro carro, de uma moto, de uma bicicleta, Tipo assim, não teve no local. Os únicos vestígios que tinha era do próprio veículo envolvido. Que depois da mureta tinha os pedaços do veículo, antes da grade, né, que se rompeu. Então, os vestígios que tinham ao local, a gente pode dizer que só tinham tipo assim, se tiver tido, como eu disse, só se surgir uma imagem, alguma coisa. Porque se for vestígio do local, não tem do que ele viu no local, né? Não tem de outro veículo envolvido. Muita gente que passa por ali costuma falar a respeito de um certo desnível, digamos assim, bem na subida da ponte. Falando popularmente, seria a emenda ali do asfalto, né, da via até a ponte. Isso pode, de alguma forma, ter contribuído naquela circunstância? Eu não posso te afirmar isso, mas, assim, essa questão dessas emendas são próprias, acho que... Eu não sou engenheira também, mas eu já ouvi falar que nas pontes, às vezes eles têm isso aí, por causa da questão que a ponte, ela tem aquela, como é que chama, aquela dilatação, entendeu? Tem mas isso aí é comum em quase toda ponte, aquele que você sente aquele passado de um lugar para o outro. Mas eu não desconheço, assim, se pode ter causado ou não. Aí também o perito ele pode dizer no laudo dele, se teve interferência ou não. Porque isso aí eu vi realmente algumas pessoas falando. Muito obrigada, então. Pois não. Joelson, tinha alguma pergunta? Não, Gorete Santos. A minha preocupação, na verdade, não tem relação com a pergunta à perita, que já deu os esclarecimentos sobre o acidente e as possibilidades, mas em relação aí a você mesmo, Gorete, como é que está a situação da ponte hoje? Há interdição? Foi feito o reparo daquele estrago? Como é que está a situação da ponte agora, Gorete? Joyce, nós saímos lá do local pouco depois das 11 horas da manhã, né? Havia umas faixas de contenção, aquelas faixas usadas regularmente para interditar uma determinada área, mas essas faixas somente sobre o guarda-corpo, naquele espaço onde foi atingido, né? A parte da grade que acabou sendo danificada com a colisão do veículo, mas a ciclovia está liberada para o tráfego, não há nenhuma interdição neste sentido. A gente acredita que a presença das faixas já seja um indicativo, né, de que a SDU, que eu acho que deve ser a responsável, deva ter ido lá dar uma olhada para fazer a medição e também o conserto do guarda-corpo, mas o trânsito não foi interditado, pelo menos até o momento em que nós estivemos lá, né? A ciclovia estava liberada nos dois sentidos, Joelson.